Galerinha do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos continuar com essa nossa viagem magnífica pela História Antiga. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e hoje a gente vai para a nossa aula. Vamos lá para o tema da aula de hoje? Aula 224. Gente, o quanto a gente já percorreu nessa nossa viagem. A gente vai continuar a falar sobre a Roma Antiga. Hoje, especificamente, sobre a questão da chamada Pax Romana. Vamos lá, gente, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa temática. É uma temática bastante interessante, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vão gostar muito, vão viajar um pouquinho com o professor aqui e vamos agora prosseguir a primeira cartela da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a Pax Romana. Professor, o que foi a Pax Romana? Primeiro a gente vai estudar um pouquinho sobre o limite da expansão romana, que ocorreu lá pelo século II, e principalmente sobre a diminuição do ritmo da expansão. Nas últimas aulas, gente, a gente falou um pouquinho sobre a questão do Império Romano e de como ele prosseguiu a política de expansão territorial. Mas, lá pelo século II, principalmente lá no governo do Augusto, né, gente, houve o que a gente chama de período da Pax Romana, onde a expansão ela começou a diminuir de ritmo. E essa Pax Romana, ela se caracterizou principalmente por um período, como o próprio nome já diz, de relativa paz, onde as guerras foram cessadas. E ocorreu várias transformações nesse período, e essa transformação a gente vai começar a entender nessa aula. Vamos lá, a gente prosseguir para nossas cartelas. Falar um pouquinho do advento do cristianismo. Isso aqui é importante para a gente entender principalmente como é que nossa sociedade está estruturada hoje. O cristianismo, como vocês sabem, é uma religião que domina grande parte da nossa sociedade atual. Grande parte das pessoas atualmente, elas, digamos que praticam o cristianismo. E isso é importante a gente ressaltar, que vem desde o Império Romano. O cristianismo, como vocês sabem, é uma religião que tem origem judaica, né, gente, hebraico-judaica, e que se caracteriza pela adoração pela crença da ressurreição de Jesus, e também pode-se dizer que é uma religião monoteísta, porque acredita em um Deus uno, diferente das práticas romanas, que eram práticas politeístas. O cristianismo veio com uma opção diferente, digamos assim. Uma prática monoteísta baseada na crença que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é básico do cristianismo. Eu creio que vocês têm a noção do cristianismo, mas agora a gente vai aprender como é que esse cristianismo surgiu e se expandiu pelo Império Romano. Vamos ler a cartela um pouquinho para a gente compreender um pouco mais sobre esse conteúdo. A partir de então, surgiu o cristianismo, concorrendo com muitas outras religiões praticadas no Império Romano. Como eu falei para vocês, o Império Romano, quase que em sua totalidade, era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, não em um Deus uno, como o cristianismo veio apresentar essa tese. O cristianismo era monoteísmo, como eu expliquei para vocês. E praticamente, isso aqui é importante, tá, gente? O cristianismo trouxe consigo o questionamento da divindade imperial, questionou o fato dos romanos verem o seu imperador como Augusto, né, gente? Algo divino. E também o cristianismo veio valorizar a vida espiritual. Gente, é interessante a gente frisar que nos primeiros anos do cristianismo no Império Romano, essa religião ela foi brutalmente reprimida e perseguida. Houve uma perseguição dos romanos sem precedentes durante o Império Romano, durante esse período do Império Romano. Daqui a pouco a gente vai começar a compreender que a partir de um período específico, o Império Romano começa a adotar as práticas cristãs como uma religião oficial do Império. Mas, nesse momento, nos primeiros anos do cristianismo, por assim dizer, podemos compreender que essas práticas foram brutalmente reprimidas. E a gente vai começar a entender o porquê agora, gente. Próxima cartela. O cristianismo trouxe consigo uma crítica aos valores sociais romanos.
Também proporcionou a expansão entre os plebeus. Por quê, gente? Porque o cristianismo trouxe consigo uma doutrina que até então os cristãos não conheciam, que era a chamada ideia da salvação, que é uma ideia interessante, gente, que conquista muito a pessoa que vive em uma situação extrema. Por exemplo, uma ideia de salvação diz o seguinte: olha, se você obedecer os preceitos que o cristianismo manda, quando você morrer, você é salvo, porque você crê em Jesus. Essa é uma doutrina básica do cristianismo. E essa ideia de salvação, aos poucos, ela foi conquistando os plebeus romanos. E aos poucos essa religião de perseguida passou a ter bastante adepto dentro da plebe, do próprio Império Romano. Vamos seguir com a nossa cartela, gente. Como eu falei para vocês, nesse período houve uma perseguição aos judeus, um alto índice de desemprego, também a Roma era ameaçada por revoltas, esse era o panorama do Império Romano, e houve também, a partir da Pax Romana, o que a gente conhece como política do pão e circo, para basicamente frear essas revoltas populares que aconteciam dentro do Império. Houve também uma política de controle social e um sentimento de superioridade romana que basicamente prevaleceu naquela época. Próxima cartela para a gente, por favor. Nesse período, como eu falei para vocês, houve uma grande perseguição aos cristãos. Nesse período ainda, gente, cabe ressaltar que o Império Romano ainda não era cristianizado. Ou seja, a religião oficial não era a cristã, tá, gente? É bom frisar isso. E nesse período, os cristãos foram brutalmente perseguidos pela política romana, pelo Império Romano. Era comum, basicamente, ver cristãos apedrejados ou até mesmo crucificados, colocados em arenas para serem devorados por leões para o divertimento ali dos patrícios romanos. Vamos agora falar um pouquinho sobre a crise do Império Romano. Vamos entender como é que se deu essa crise. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a política do pão e circo de forma mais aprofundada, mas é interessante a gente frisar que nesse período, a partir lá do século III, o Império Romano começou a declinar de modo acentuado. Entre inúmeras razões, destaca-se a crise do escravismo. Por quê, professor? Porque o Império Romano, ele crescia exponencialmente graças às suas guerras, saques e conquistas, a obtenção de escravos dentro das suas conquistas. Ou seja, o Império Romano sobrevivia de invasões. E essas invasões, com o tempo, como eu falei para vocês no começo das aulas, elas foram cessando com o tempo. E agora a gente vai... E essa política escravista, obviamente, foi diminuindo consideravelmente. Ok, gente? Agora a gente vai fazer um tour pelo Coliseu, para aprofundar um pouquinho sobre a política do pão e circo. Eu quero que vocês prestem atenção, anotem, caso vocês julguem necessário, que a gente vai agora conhecer um pouquinho sobre o Coliseu Romano. Olha que maravilha o Coliseu Romano. É um dos símbolos da arquitetura romana, famoso, inclusive, até hoje é considerado um dos pontos turísticos mais visitados da Itália. O Coliseu Romano, que é o símbolo do poderio imperial do Império Romano naquela época, tá, gente? Vamos fazer um tour pelo Império, vamos conhecer um pouquinho sobre a arena do Coliseu. Olha só como a arena... Estamos adentrando dentro do Coliseu. Essa arena, onde vocês provavelmente já devem conhecer por vários filmes da nosso cinema, né, gente? Destaca-se o filme Gladiador. Se você ainda não assistiu, eu recomendo. É um filme muito bom, que retrata esse período da história romana de forma brilhante. Essa aqui é a arena do Império Romano, é a arena do Coliseu, perdão. Vasta. Vocês podem ver aqui o camarote, onde fica o imperador, e a arena em si, onde os gladiadores lutavam entre si para o divertimento da multidão. Olha que interessante, gente. Isso, pode-se dizer, era algo comum entre a política do pão e circo romano. Como assim, professor? Não estou entendendo. De onde vem essa expressão pão e circo?
Pão, que era o alimento fornecido pelo império, pelo governo, e circo era justamente esse divertimento. Por que o Império Romano, melhor, por que o governo romano adotou essa política do pão e circo, professor? Justamente para conter o descontentamento social e evitar revoltas dentro da população romana. Isso aqui é um pouquinho sobre a vista de corte do Império Romano, como era por dentro, ou melhor, do Coliseu, como era por dentro do Coliseu. É muito interessante a gente frisar que nessa arena era a arena onde aconteciam as batalhas sangrentas entre gladiadores. Era espetáculo visto por milhares de pessoas para o divertimento da família imperial do imperador e também da população em geral, gente. O Coliseu é famoso ainda nos dias de hoje. Muito famoso. É podemos dizer que é um dos pontos turísticos mais visitados na Itália. Seguimos a nossa aula, então. Sabemos que o trabalho escravo era um dos pilares da riqueza de Roma. A maioria deles era prisioneiro de guerra. Ocorreu, no entanto, desde o final do século II, as guerras de conquista praticamente cessaram, fato que diminuiu muito o número de escravos à venda. Foi como eu falei para vocês, gente. Com o tempo, essa expansão territorial romana, ela cessou, e à medida que foi cessando, os escravos também foram diminuindo consideravelmente. E a venda de escravos era uma das bases, um dos pilares da economia romana. Como é que acontecia isso, professor? Como é que acontecia essa expansão? Como é que acontecia esses saques, por assim dizer? Podemos dizer que as legiões romanas, os legionários romanos eram os grandes responsáveis por essas invasões e que eram algo fixo. O legionário era uma profissão em si. Vamos agora conhecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre como é que era um legionário romano, um soldado romano. Vamos agora para uma animação, falar um pouquinho sobre ele. É importante frisar, antes da gente embarcar, conhecer um pouquinho sobre o legionário romano, é importante frisar, gente, que com o preço dos escravos, com isso, o preço deles foi ficando cada vez mais alto. Lá por volta de 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano entre seus filhos. Honório ficou com a parte do Roma Ocidente e Arcádio, que ficou com o Império Romano do Oriente, também conhecido como Grande Império Bizantino, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas, por agora, a gente vai conhecer um pouquinho do legionário romano, do soldado romano responsável por essa expansão territorial do Império, muito importante para que a gente conheça um pouco aprofundadamente sobre a história de Roma. Vamos agora a ele, gente. Vamos conhecer um pouquinho sobre o legionário romano. Isso aqui é o legionário romano, tá, gente? Vocês estão vendo aqui na animação. Uma réplica perfeita para a gente conhecer e estudar melhor. Vamos a ele, gente. Vamos conhecer um pouquinho ele em si, o seu equipamento, o seu escudo, a sua lança e os demais equipamentos que ele usava nas batalhas. E essas lanças e esse escudo, gente, proporcionava várias táticas militares interessantes que a gente conhece muito hoje. Um exemplo é a chamada Formação Tartaruga, que provavelmente você já deve ter visto em algum filme de guerra, algum filme histórico sobre os romanos. A Formação Tartaruga que visava proteger o legionário e seu companheiro e facilitar a expansão, facilitar que esse soldado avançasse para cima do exército inimigo, gente. Olha como é interessante essa armadura que ele usava, que protegia praticamente o corpo todo. O escudo, bastante utilizado, e a lança para penetrar a defesa dos seus inimigos. Esse aqui era o legionário romano. Gente, anotem caso vocês necessitem, gente. Essa aqui é uma questão básica para vocês que pretendem fazer os certames, como o próprio Enem, o CIS ou o PSC. É interessante que vocês façam anotações para quando cair uma questão dessas, vocês matarem, porque vocês assistiram a aula do professor Ananias, ok, gente? Vamos agora prosseguir a nossa aula
falar um pouquinho sobre o Império Romano do Oriente. Conseguiu sobreviver por 10 séculos. Só foi extinto em 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla, sua capital. Já o Império Romano do Ocidente não conseguiu resistir à pressão dos bárbaros, que nessa época já haviam conseguido romper suas fronteiras entre o rio Reno e o rio Danúbio. Portanto, a gente viu um pouquinho sobre a crise do Império Romano. Falamos um pouquinho sobre a questão conhecemos o Coliseu, falamos um pouquinho sobre a expansão do cristianismo, como o cristianismo começou a penetrar, por assim dizer, dentro do Império Romano, principalmente dentro da plebe romana, e o cristianismo vai mudar completamente a forma administrativa e social do Império, mas isso é tema para as próximas aulas. Vamos seguir, gente. Em 476, os Herúculos, um grupo de bárbaros germanos chefiados por Odoacro, invadiram e conquistaram Roma. Desmoronou assim o Império Romano do Ocidente. Por sua repercussão, o fato marcou o fim da Idade Antiga e o surgimento da Idade Média. Então a gente sabe, já foi falado para vocês compreenderam, que o Império Romano, o todo como a gente conhece hoje, foi dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, também conhecido como Constantinopla, o chamado Império Bizantino, que será tema das próximas aulas. Vamos lá, gente, conhecer um pouquinho sobre a divisão do Império Romano. Assim ficou o Império Romano depois da divisão, como vocês podem ver aqui na cor vermelha, o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e em roxo, o Império Romano do Oriente, com a capital Bizâncio. Eu espero que vocês estejam compreendidos a temática da aula de hoje. Agora a gente vai exercitar um pouquinho com a nossa dinâmica local interativa. Uma questão para vocês refletirem aí, gente, eu vou deixar para vocês a questão, daqui a pouco a gente vai voltar para interagir com vocês. Eu espero que vocês respondam no chat, estou aguardando a resposta de vocês, e agora o tempo é de vocês.
Voltamos primeiro ano para nossa interatividade. Estou gostando de ver a participação de vocês no chat. Tá bombando o chat, muita interatividade, isso deixa o professor muito feliz, porque é sinal que vocês estão compreendendo a aula, estão participando, é participativo, isso engrandece a nossa aula de forma muito bacana. Vamos agora à questão que a gente passou para vocês antes do nosso intervalo. A questão fala o seguinte, questão 1, questão una. É possível empreender alguma relação entre a crise do Império Romano e a disseminação do cristianismo? Justifique sua resposta. Basicamente, eu quero saber, gente, é se existe alguma relação entre a crise do Império Romano em crise, e a chegada e expansão das práticas do cristianismo, da prática cristã. Tem alguma coisa a ver o cristianismo com a crise do império, gente? Eu quero que vocês respondam para mim e justifiquem sua resposta. Agora eu vou ler a interação de vocês. O primeiro aluno que mandou a sua resposta aqui é o Kennedy, da Escola Estadual Coronel Fiuza, lá do Careiro da Várzea, que respondeu assim para a gente. Sim, quer dizer que existe relação. Conforme tal região tomava espaço, percebemos que a escravidão passou a ser vista como um tipo de prática contrária aos valores do cristianismo. É isso mesmo, Kennedy. A Érica também enviou uma resposta para a gente aqui. Diz que, entre outras coisas, as práticas da expansão e crise do Império Romano se deu com a penetração do cristianismo e também a crise do escravismo. Muito bem. O Bruno, lá de Parintins, enviou para a gente que tem relação a crise do Império com a penetração do cristianismo, das práticas cristãs que eram contrárias à escravidão. A Isabela, assistindo nossa aula lá no Japim, enviou para a gente que existe relação considerável entre a crise do Império Romano e a expansão das práticas cristãs. É isso aí, gente. Estou vendo que vocês estão interagindo no nosso chat. Isso é muito legal, isso é muito pertinente, valoriza muito nossa aula. A participação de vocês engrandece e enriquece muito a prática do professor aqui, tá, gente? Vamos agora à resposta. Vamos fazer o comentário, ver se vocês conseguiram acertar e compreender a temática de hoje. Vamos lá, gente. Gabarito, questão 1, diz o seguinte para a gente. A pergunta: é possível empreender alguma relação entre a crise do Império Romano e a disseminação do cristianismo? Justifique sua resposta, lembrando-se que um dos fatores que proporcionou a crise e a eventual queda do Império Romano do Ocidente, tá, gente? É interessante que a gente frisar isso. O que vai estar entrando em crise não é o Império Oriente, o Império Bizantino, que nesse momento estava em seu esplendor. O que ocorreu a crise foi justamente o Império Romano do Ocidente, tá, gente? Com sede em Roma. Se deu graças à crise do escravismo, tá, gente? Mas também houve uma relação considerável entre a disseminação das práticas cristãs. A resposta é sim. Conforme tal religião tomava espaço, percebemos que a escravidão passou a ser vista como um tipo de prática contrária aos valores do cristianismo. Afinal de contas, na medida em que havia seu próximo como um irmão, o indivíduo convertido ao cristianismo não mais aceitava a escravidão como prática aceitável. A gente viu que ao longo da história o cristianismo ele não foi tão contrário assim às práticas escravistas, mas isso é tema para as próximas aulas, outras reflexões que a gente vai fazer em cima da história. E eu quero agradecer a participação de vocês até aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com essa nossa viagem magnífica da história e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.